E aí, essa galera, meu nome é Vanessa Taimar. Eu sou aluna de Letras Português na Universidade Federal de Alagoas e eu sou membro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBIT. E hoje eu vou falar as minhas impressões acerca do livro O Filho de Mil Homens, do autor Victor Hugo Gourmet. E de início eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre o autor. O Victor Hugo Gourmet é um homem nascido na Angola, porém ele foi para Portugal ainda muito jovem, então ele é naturalizado português. Ele, além de escritor, é cantor, apresentador de televisão e artista plástico. Então, assim, o homem faz de tudo um pouco. E ele já chegou também a ganhar o prêmio literário José Saramago. E nas próprias palavras do autor, ler Victor Hugo Gourmet é como assistir um novo parto da língua portuguesa. Então, tipo assim, ouvir isso de José Saramago nos deixa, no mínimo, curiosos para saber o que essas obras têm a nos oferecer, né? Que é como assistir um novo parto da língua portuguesa. Então, há essa expectativa, né? E ao longo do vídeo eu vou tentar trazer um pouco dessa profundidade de Victor Hugo Gourmet pelas minhas impressões. Vamos lá. O livro O Filho de Mil Homens é dividido em 20 capítulos e possui um narrador em terceira pessoa onipresente e onisciente, que é aquele narrador que sabe de tudo, inclusive dos sentimentos, pensamentos, angústias, atos, omissões, tudo dos personagens. Então, eu acredito que esse narrador deixou a obra ainda mais profunda, porque devido à forma como o Victor Hugo escreve, que é uma forma muito poética, muito majestosa, muito profunda mesmo. E a gente sabe, tudo que se passa na cabeça dos personagens nos deixa sentindo os seus sentimentos. Para quem faz uma leitura mais pausada, mais devagar, com uma digestão realmente, numa digestão literária, nesse movimento de ler e pensar sobre o que você leu, é realmente uma obra que intriga, é uma obra que te faz respirar e pensar sobre o que você leu e ficar, é isso, é isso. Mas vamos lá. Cada capítulo, principalmente no início do livro, conta a história de um personagem. Que em dado momento você pode pensar, mas o que é que esse personagem tem a ver com o outro personagem que eu acabei de ler? Ele não concluiu a história do personagem anterior, já tá me mostrando outro personagem. Mas em um momento do livro, as suas histórias se conectam, então calma, leitor, vai dar certo, tudo vai fazer sentido, ele não dá ponto sem nó. Amor é assistir o novo parte da língua portuguesa, então ele não dá ponto sem nó. Vai dar certo, continue a leitura, que em um certo momento as coisas se conectam. Mas vamos lá. O livro começa contando a história de Crisóstomo, que é um pescador de 40 anos, já cansado, mas que tem um sonho, que tem uma ideia fixa de ter um filho. E a gente sabe bem, Machado de Assis já nos alertava: Deus te livre de uma ideia fixa. Mas não livrou Crisóstomo, porque ele tinha uma ideia fixa de ter um filho. Ele queria ter um filho. E até ele ter um filho, ele não se sentia completo. Então, durante todo o primeiro capítulo, a gente observa a angústia e a sensação de vazio de Crisóstomo por não ter um filho. Ele sentia em todos os momentos da sua vida a falta de ter esse filho para compartilhar. No vilarejo que ele mora, ele encontra um menino que não tinha pai e, ora, também queria ter um pai. E é o Camilo. E ele adota Camilo. E eles começam a viver como pai e filho, e o primeiro capítulo é bem rápido, conta o encontro deles dois e a história começa. E aí depois a gente descobre que Camilo é filho de uma anã que morreu em seu parto. E é interessante que é aí que começa a grande sacada desse livro, que é falar sobre as angústias, os preconceitos, as dores dos seres humanos e ao mesmo tempo sobre o amor, sobre a esperança, sobre a família, sobre tudo que é capaz de superar todos esses obstáculos anteriormente citados. Um grande exemplo disso é a Anã. A Anã, ela não tem nome. Ela, durante todo o capítulo, ela é chamada de Anã. E isso nos faz pensar, será que a nossa condição física, será que quem a gente é por fora diz mais da gente do que quem a gente é por dentro? E se a gente se propõe a essa reflexão, a gente percebe que todos os preconceitos são pautados nessa ignorância de ver a casca antes de ver a pessoa. E aí ele retrata isso durante
todos os capítulos, durante todas as histórias dos personagens, a gente percebe que todos eles têm angústias, sofrem preconceitos por serem quem são. E é aí que a leitura pode ser um pouco difícil no que diz respeito a digerir o livro, porque ele descreve de forma muito profunda cada dor, cada sofrimento, cada preconceito sofrido e que nos faz sentir a dor daquele personagem, principalmente se a gente passa por algum preconceito também. Ele já começa o livro tratando do capacitismo, depois ele trata sobre o machismo no terceiro capítulo, falando sobre Isaura enquanto mulher enjeitada. A gente vai passando pelos capítulos e a gente encontra novamente um caso de preconceito que é sobre a homofobia. A gente conhece os personagens chamados maricas, que seriam os homossexuais, que também não são tratados como pessoas. Tem uma parte do livro que ele fala que aquele rapaz não cresceu como um rapaz, nem como pessoa. Então eles também não eram vistos como pessoas. E novamente eles não têm nome. De início eles são os homens maricas. Então é interessante novamente que o narrador, de forma sutil, bate na tecla da condição do personagem, antes mesmo de falar o nome do personagem. Como, por exemplo, Crisóstomo, ele é o homem de 40 anos. É o homem de 40 anos, é um homem de 40 anos. E a Anã é a Anã, a Isaura é a mulher enjeitada. E, enfim, os outros personagens são o homem marica. Percebe como é sutil e ao mesmo tempo não? E nos faz pensar como o preconceito em nossa sociedade faz com que, novamente, a gente seja visto primeiro pela nossa casca, pela nossa aparência, do que por quem a gente é de fato interiormente. Durante todo o livro, o narrador lança pensamentos e sentimentos dos personagens em relação à esperança e em relação ao amor. Até nos diz, eu até anotei, sobre o amor. Crisóstomo explicava que o amor era uma atitude, uma predisposição natural para ser a favor de alguém. Ou seja, ele enxerga o amor não como um acaso, algo que acontece do nada, mas uma atitude. Você escolhe amar, você escolhe cuidar daquela pessoa. E é interessante que é justamente isso que no fim a gente percebe no livro. Com a conexão dos personagens, eles formam uma grande família unida através de dores e angústias uns dos outros, onde um ajuda o outro, e um levanta o outro, e um ajuda o outro a superar a sua tristeza, a sua angústia e todas as suas feridas causadas por pessoas que não escolheram amar. E aí eu encerro aqui falando uma frase dita logo no primeiro capítulo, que é uma crença de Crisóstomo, que se concretiza no fim do livro, quando eles se conectam e formam essa família, né? Crisóstomo acreditou que o afeto verdadeiro era o único desengano, a grande forma de encontro e de pertença, a grande forma de família. E aí é uma lição muito valiosa que esse livro nos traz sobre o amor e sobre a família e sobre como muitas vezes as coisas na nossa vida não acontecem como a gente idealiza. Então é um livro que eu recomendo demais e finalizo aqui. Foram as minhas impressões. Acredito que a leitura vale a pena até para quem quer começar a ler Victor Hugo Mãe, porque é um livro incrível. Inclusive foi o meu primeiro e eu pretendo ler vários outros, porque realmente é como assistir o novo parto da língua portuguesa. Então é isso, boa leitura para quem se propôs a ler e é isso.